vamos abordar o Spring Boot. Então, uma das queixas dos desenvolvedores com relação à plataforma Java EE no passado era com relação à sua configuração. Era muito burocrática, era bem complicada. Então, pensando nisso, os desenvolvedores do projeto Spring, eles criaram o Spring Boot. Então, acompanhe comigo no monitor. Então, o Spring Boot, ele nada mais é do que uma ferramenta que auxilia na configuração de um projeto Spring. Então, o time Spring, ele forneceu um link no qual você vai acessar um website e lá você vai configurar esse projeto. Lá você já vai poder dizer qual a versão do Spring você quer utilizar, quais as dependências e bibliotecas que você já quer trazer no seu projeto. Então tudo isso vai facilitar e muito a vida do desenvolvedor. Então acessando o site do Spring Boot, você vai se deparar com essa interface. Então aqui nós temos vários campos de configuração do projeto. Então aqui nós vamos definir a linguagem de programação, o tipo do projeto, vamos definir o nome, o pacote base, vamos adicionar as dependências, esse que talvez seja o principal recurso, você já criar o teu projeto já com algumas bibliotecas inclusas. Então vou pedir para que você me acompanhe nos slides, porque nós vamos abordar cada um destes tópicos. Então o primeiro tópico é o Project. Então, neste tópico, nós vamos definir a ferramenta de desenvolvimento e automação de construção do projeto. Ou seja, qual é o software de build do projeto, que vai compilar o nosso projeto, gerar aquele executável, vamos dizer assim. Então, nós temos dois tipos de ferramentas. Nós temos o Maven e o Gradle. Este software, especificamente, eles vão gerenciar as dependências do projeto. Então, o Spring, ele conta com um arquivo chamado POM.xml. Nesse arquivo POM.xml, você adiciona as dependências do projeto. Então, por exemplo, quero me conectar com o MySQL. O que eu preciso fazer? Preciso adicionar o driver de conexão ao projeto. Como que eu faço isso? Eu adiciono nesse arquivo POM.xml essa dependência e o Maven, que é a ferramenta que nós iremos utilizar, baixa essa biblioteca, ou seja, baixa o driver de forma automática. Então, nós não precisamos entrar no site do fabricante, baixar o drive e adicionar manualmente. Então, essas ferramentas de automação facilitam e muito o desenvolvimento. No tópico Language, então a linguagem, nós vamos definir a linguagem de programação do projeto. Então o framework, o Spring, ele aceita 3 linguagens de programação. Então você pode desenvolver em Java, Kotlin ou Groove. No caso, nós vamos utilizar a linguagem Java. Então basta assinalar lá no campo Language, Java. Nós também vamos definir a versão do Spring que nós iremos utilizar no nosso projeto. Essa definição nós iremos fazer no campo Spring Boot. Lá nós temos diferentes números de versão. Nós temos a versão do tipo GA, Pré e Snapshot. Então, qual que é a diferença entre as três? Então, o Spring, o time Spring de desenvolvimento, ele está sempre adicionando novas funcionalidades ao framework, né? Então vão ter versões que vão estar recebendo melhoria contínua, vão ter as versões estáveis de produção e vão ter versões que são de pré-lançamento. Então antes de lançar uma versão estável, eles lançam a versão pré. Então GA é a versão estável. Então se você olhar lá no site do Spring Boot, são as versões que só tem pontos e números. Nós temos a versão pré, que é uma versão de pré-lançamento do Spring. Então, se você for desenvolver um projeto comercial, você vai utilizar a versão GA, a versão estável. A pré pode ser que contenham erros, porque o time Spring desenvolveu essa versão e subiu.
mas ninguém chegou a testar exaustivamente essa versão. Então tome muito cuidado. As versões pré são identificadas pelo M mais o número da versão. Snapshot é a versão que está recebendo melhorias contínuas. Então o time Spring vai lançar a versão 2.7, por exemplo. Então eles lançam a versão lá no Spring Boot 2.7 Snapshot. E diariamente ou semanalmente eles vão estar atualizando essa versão até que ela fique estável e gere, a partir do Snapshot, uma versão pré. Essa pré vai ser baixada pelos usuários, pela comunidade que utiliza o Spring e vai testar. A partir do momento que a comunidade falou, essa versão está ok, ela vira uma versão GA. Então esse é o ciclo de vida das versões do Spring. Então temos o campo também Project Metadata, onde nós vamos informar todas as informações do nosso projeto. Então, o grupo, o artefato, o nome do projeto, a descrição do projeto, o package name, o packaging e a versão Java. Então, ali no packaging nós temos duas opções, nós temos o arquivo jar ou o arquivo war. O jar geralmente é para aplicações desktop e o war para aplicações web. Então, o nosso build do projeto, na hora que a gente for gerar a versão final, vai criar um arquivo do tipo war, já que nossa ideia é desenvolver uma aplicação web. Finalmente, nós temos o grupo Dependencies, ou seja, as dependências que eu quero utilizar no meu projeto. Então, as dependências nada mais são do que serviços, bibliotecas que eu quero já inicializar a minha aplicação. Então, o Spring Boot, lembra que ele era um conjunto de projetos? Ele tem várias dependências. Então, tem o Spring Boot DevTools. Então, eu adiciono essa dependência no meu projeto, que tem como uma funcionalidade, sempre que eu fizer uma alteração no meu projeto e salvar, ele automaticamente reinicia a minha aplicação, sem que eu tenha que parar e iniciar a aplicação. Temos o Spring Web, que vai reunir um conjunto de bibliotecas para desenvolvimento web, e assim sucessivamente. Então, é importante, sempre que nós formos desenvolver um sistema com Spring, saber quais as dependências nós iremos utilizar. Agora que abordamos todos os componentes do Spring Boot, já estamos aptos a criar o nosso projeto utilizando essa ferramenta.